Halloween é tipicamente visto como algo ruim, sendo associado a reforços a comportamentos e crenças negativas, mas felizmente a psicologia não compartilha dessa visão, tomando essa data como uma boa oportunidade para observar aquilo que durante o ano todo as pessoas mascaram. Não que nessa ocasião elas deixem de usar máscaras, porém, as que elas vestem nelas são de outro tipo, que apesar de parecer esconder ainda mais, são ironicamente muito reveladoras. E para explicar isso melhor, podemos falar do crescente fenômeno dos palhaços sinistros, que está transformando esse ano todo em um grande Halloween. Para quem assistiu o vídeo do Coringa, essa é a Morgan, e geralmente ela aparece nesse tipo de vídeo porque assuntos que vão do interessante ao mórbido são a minha especialidade. E é por isso que mais uma vez ela será uma boa adição. E embora o que eu tivesse em mente fosse a franquia O Expurgo, que aqui é atualmente dolorosamente chamado de 12 horas para sobreviver, acho que podemos fazer isso funcionar. Afinal, os dois não são tão diferentes assim, e dado que o primeiro seja um fenômeno real e cada vez mais fora do controle, isso até ressalta ainda mais a pergunta que aqui queremos responder. O expurgo poderia ocorrer na vida real? E se vocês não conhecem ou não se lembram, essa franquia é basicamente sobre um futuro alternativo, onde o governo dos Estados Unidos torna legal cometer todas as formas de crime pelo país durante uma noite. E a cada filme, essa noite se torna ainda pior. Então, as coisas vão ficar ainda melhores do que a primeira vez que estive aqui. Eu sou Morgan. E eu sou Lute, e sejam bem-vindos a outro... Há diversas formas de começar uma análise sobre eventos sombrios reais e fictícios que saíram do controle, porém poucas seriam melhores do que falando de um estudo que também possui essas características. Falo do polêmico estudo Experimento da Prisão de Stanford, um estudo dirigido pelo famoso psicólogo social Philip Zimbardo, que se propunha simular para entender os efeitos de um ambiente carcerário sobre as pessoas, algo que ele supunha que resultaria em 2 monótonas semanas de coleta de dados das interações entre os participantes envolvidos, porém, para surpresa geral, acabou com uma assombrosa série de abusos físicos e psicológicos que chegou a tragar e quebrar todos os envolvidos de diferentes formas, fazendo com que o experimento tivesse de ser encerrado em apenas 5 dias. Para dar uma melhor ideia de contexto, para o estudo foram selecionados 24 jovens, os quais foram até mesmo testados para garantir que fossem pessoas comuns, ou seja, sem claras tendências a comportamentos destrutivos, sendo mais tarde divididos aleatoriamente através do cara ou coroa entre aqueles que representariam guardas e aqueles que representariam prisioneiros. Essa divisão foi seguida por uma série de ritos prisionais para fazer com que tudo soasse mais real, o que de fato funcionou e talvez até melhor do que o esperado, pois mesmo que tudo não passasse de um grande faz de conta no subsolo do departamento de psicologia de Stanford, não demorou muito para que os participantes começassem a perder noção de tempo, da vida fora de lá e até mesmo de suas próprias identidades, chegando até mesmo a se desesperarem por começarem a acreditar estar mesmo em uma prisão de verdade, porém administrada por psicólogos ao invés do Estado. E de longe o mais interessante de se observar em todo esse experimento é que esse pouco tempo foi suficiente para que esses pseudo-prisioneiros tornassem cada vez mais passivos aos comandos dos pseudo-guardas, os quais por sua vez, inversamente, estavam se tornando cada vez mais agressivos, efeito do qual nem mesmo Zimbardo, uma pessoa com formação e até mesmo PhD em psicologia, conseguiria se salvar, pois como superintendente da simulação ele também foi afetado, se tornando progressivamente mais indiferente e manipulador ao longo desses poucos 5 dias. Tal terrível resultado distanciou de seus objetivos e suposições originais, mas serviu como reforço para outras teses dele, basicamente o poder da desumanização e da desindividualização. Porém, como pretendo falar da primeira de forma mais detalhada em outro vídeo, aqui vamos apenas tomá-la como colocar alguém em condição de inferioridade, de menos que humano, assim tornando mais difícil se identificar com este, bem como sentir empatia por ele. Por exemplo, para uma pessoa é muito difícil agredir outra pessoa, mas é muito fácil agredir um inimigo, um terrorista, alguém que de alguma forma ameace sua cultura ou vida, e para um soldado será ainda mais fácil, especialmente caso sua face esteja de alguma forma escondida, como declara Zimbardo. E assim entramos no campo da desindividualização, a perda da individualidade, ou melhor, da identidade, que, como mostra o experimento, pode ocorrer quando tiram de uma pessoa tudo que ela utiliza para expressar e reafirmar sua identidade e lhe inserem em um contexto novo, onde ela não saberá nem o que nem por que fazer, sendo essas condições capazes de gerar e modular a sensação de anonimato, a qual, como o experimento demonstra, poderá ter 2 grandes consequências: o aumento de comportamentos destrutivos e/ou sexuais,
e o aumento da suscetibilidade aos estímulos no ambiente, as quais, apesar das aparências, não são necessariamente excludentes. Afinal, como Skinner, talvez o mais famoso behaviorista radical, demonstra em Ciência e Comportamento Humano, apesar da preferência de nossa cultura pelo uso da punição para a educação, esta possui uma eficiência apenas ilusória ou superficial na seleção de comportamentos, pois embora a punição de comportamentos resulte na redução da frequência de sua emissão, isso se manterá apenas na presença do agente punitivo. Sendo um claro e simples exemplo disso, o típico caso onde o professor sai de uma sala e imediatamente os alunos que estavam 100% quietos e comportados agora começam a gritar e bagunçar como se não houvesse amanhã, pois sabem que não serão punidos se não houver ninguém para puni-los. Por sua vez, quando a pessoa está anônima, ela está igualmente livre de todo e qualquer agente punitivo, pois é como se ela não pudesse ser vista por eles. Consequentemente, todos os comportamentos que só possuíam baixa frequência de emissão por causa destes passam a emergir com cada vez maior intensidade enquanto a pessoa estiver nesse estado. E se isso lhe soa como conceito de repressão da psicanálise, não se incomode com isso, pois o próprio Skinner de certa forma aponta essa semelhança nesse mesmo livro. Aliás, aproveitando o gancho, tal como teorizado por Freud, não todos, mas a esmagadora maioria dos comportamentos reprimidos que emergem quando a pessoa está livre de censura são de caráter destrutivo e/ou sexual, algo que pode ser observado tanto naqueles que assumiram o papel de guarda no experimento da prisão de Stanford, quanto naqueles que evidentemente eram guardas na prisão de Abu Ghraib. Agora, o segundo ponto, de forma muito mais simples, pode ser compreendido pelo conceito de princípio da crise de Charles Duhigg, o qual, por também ser um behaviorista radical, propõe que quando nos encontramos em uma situação para a qual não possuímos um repertório de hábitos, ou melhor, em que todos os nossos hábitos já estabelecidos se mostram ineficientes, tendemos a nos tornar muito mais suscetíveis aos estímulos do ambiente onde essa situação se dá, quase como uma forma de adaptação, algo que pode ser igualmente facilmente observado no já mencionado caso dos pseudo-prisioneiros que gradativamente tornavam mais suscetível a obedecer aos pseudo-guardas. Sendo, aliás, interessante observar a grande influência que isso terá sobre a forma de comportamento reprimido que acabará sofrendo maior aumento na frequência de sua emissão durante situações de anonimato ou simplesmente ausência de agente punitivo, como fica claro na única tentativa de rebelião dos jovens que estavam no papel de prisioneiros, em que todos os envolvidos, guardas, prisioneiros e até mesmo administradores, pareciam competir entre si para mostrar quem podia ser mais destrutivo. Assim, vemos que essas duas consequências não apenas não são contraditórias, mas são expressões do mesmo fenômeno, a perda parcial, quando não total, da capacidade de autocrítica. Talvez um dos melhores exemplos para que todos entendam do que o Lutz está falando seja a 4chan, a famosa parte da internet que todos sabemos que existe, mas ninguém fala disso. Onde todos que participam fazem disso de forma anônima, assim, fazendo e falando coisas que jamais fariam em uma situação normal, expressando os mais variados tabus em termos de violência e sexualidade, o que não fazem parte por não serem pessoas normais, mas sim por estarem em um lugar, uma situação que tanto não faz parte do cotidiano, quanto permite-lhes anonimato, ou seja, ficarem fora do radar de todos os agentes legais e morais da sociedade. Assim, seja pela liberdade excessiva, pela desorientação da novidade, qualquer um que entre no 4chan estará sujeito a agir como as outras pessoas que estejam lá, e como mostram os palhaços sinistros, esses fenômenos não se limitam à internet, visto que pode ela, de fato, reforçá-los, mas eles certamente vão muito além, embora expressando o mesmo padrão, porém, agora adquirindo seu anonimato graças à sua maquiagem. E a novidade é exatamente pelas situações reais em que se envolvem, nas quais fica claro o caráter destrutivo e a influência de seus semelhantes, mais sutil, o sexual, de seus espontâneos exibicionismos, sendo este padrão ainda mais enfatizado na franquia 12 Horas para Sobreviver, pois por ela ser sobre uma noite onde todos podem fazer o que quiserem sem serem punidos. Nela, as condições acima citadas não são apenas preenchidas como fortemente ressaltadas, como se pode ver pelo uso de máscaras que não têm nenhuma função, senão deixar ainda mais clara a condição de anonimatos aos olhos da lei e julgamento social, também dando um tratamento semelhante para
para suas consequências, como fica claro pelos diversos elementos cuja única função é enfatizar os comportamentos destrutivos e sexuais resultantes disso, os quais, aliás, a franquia toma cuidado de frequentemente fazer com que apareçam combinando para salientar ainda mais sua conexão. Muito bem observado, mas em ambos os casos ainda falta algo, e com isso me refiro às condições que intensificam a perda da capacidade de autocrítica. São as primeiras delas expostas pelos experimentos de Milgram, conhecidos como obediência às autoridades. Eles resumiam uma série de variantes de um cenário onde se convenceriam o experimentando de que ele estaria participando de um estudo sobre os benefícios da punição, no qual ele seria o professor e, como tal, ele deveria punir o aluno com um choque toda vez que este errasse uma pergunta. Contudo, sendo válido observar que os choques não eram de verdade e o aluno era um ator que fingia estar sofrendo com eles. Porém, o experimentando não sabia disso. Assim, naturalmente, alguns deles de fato resistiam, mas tão logo fossem informados que os responsáveis pelo experimento assumiriam toda a responsabilidade pelo que ocorresse, bem como que o mal que estivessem causando seria para um bem superior, todos continuavam até o fim, mesmo acreditando que estavam literalmente matando o aluno, que mais uma vez faz com que nos deparemos com o assombroso fato de que qualquer pessoa pode ser destrutiva, chegando até mesmo em níveis letais, desde que em condições ideais para isso, sendo elas, nesse caso, acreditar que a responsabilidade de suas ações será direcionada para outro algo ou alguém ou que suas ações são justificáveis, podendo ir desde um mal necessário até um bem não aparente, algo que pode muito bem ser traduzido em uma lei ou nas funções de uma profissão. Por exemplo, há diversos casos em que alguém que trabalha como policial não se sente mal por agredir uma pessoa, justamente por acreditar estar fazendo isso para um bem superior, assim como, apesar de não declarar, sabe que essa pessoa irá odiar e responsabilizar a polícia, o Estado ou até mesmo o sistema capitalista por isso, mas nunca a ele, que é apenas alguém fazendo seu trabalho, fazendo aquilo que foi pago para fazer. Dessa forma, não é muito difícil de ver o efeito de máscara que essa profissão tem sobre esse alguém, tal como teve sobre aqueles que assumiram o papel de guardas no experimento da prisão de Stanford, que de igual forma apenas estavam fazendo aquilo que foram pagos para fazer. Isso tanto é verdade que assim que o experimento acabou e os ditos cujos começaram a sair do papel, ao invés de sentir culpa pelas suas ações, a primeira coisa que sentiram foi a necessidade de perguntar se ainda receberiam o que foi combinado. Além dessas, há mais 3 condições citadas por Zimbardo. Primeiro, a mais óbvia, que é quando as pessoas passam por fortes emoções, dessa forma tendo a capacidade de raciocínio crítico reduzido. A segunda, e consideravelmente menos óbvia, é quando a percepção de presente é estendida, o que, explicando de forma breve, bloqueia a noção de temporalidade de nossa identidade, assim reduzindo o valor do repertório de comportamentos, bem como do atraso da gratificação, consequentemente aumentando ainda mais a receptibilidade dos estímulos do ambiente e o imediatismo. Por último, temos a própria desumanização, que, como já dito anteriormente, não apenas reduz a empatia, como até facilita a justificação de um comportamento destrutivo, o que até nos mostra que existe uma conexão entre essas condições, algo que certamente contribui para sua intensificação. Por fim, é interessante notar que Zimbardo declara que o reforço dos comportamentos emitidos durante o anonimato não é a agressividade em si, mas sim o controle ou o domínio em si, algo com que Skinner sem dúvidas concordaria, visto que para ele o que reforça um comportamento é sua capacidade de transformar o ambiente, ou seja, de dar controle sobre este para quem o emite, o que poderia sim significar a eliminação de algo que julgue aversivo. Trazendo isso para o caso dos palhaços sinistros, podemos acrescentar que por muito deles serem chamados de pegadinhas, existe uma justificativa e transferência de responsabilidade, pois como Lute falou no vídeo do Coringa, o humor é convencionado em nossa sociedade como uma zona especial, onde tudo pode ser dito e feito, sem que se atribua o valor, sem que se leve a sério. Além de, é claro, de haver uma forte emoção e talvez até por uma percepção de presente estendido pela ideia de se estar fazendo algo que, embora seja justificável pelo humor, pode resultar em respostas agressivas por parte das vítimas. Agora, o que provavelmente fez com que isso saísse do controle, chegando até acabar em tentativas de assassinato, certamente foi a sensação de poder que os casos passavam. Afinal, mesmo que seja sobre o pretexto de uma brincadeira, poder intimidar e perseguir alguém com uma arma certamente causará
criará uma grande sensação de domínio sobre esse alguém, ideia que teria sido transmitida a cada caso desses filmados, enviados, assistidos e mais tarde replicados, sempre com algo a mais, que seria a influência dos vídeos, da situação nova deles, do fenômeno que os engloba, assim sendo apenas uma questão de tempo até alguém ir longe demais. O que nos leva à maior diferença desse fenômeno com o expurgo: o ir longe demais nesse caso não é permitido por leis, logo não havendo um terceiro para assumir a culpa, tampouco uma facilidade para justificar o ato. Consequentemente, nesse contexto isso acaba sendo uma exceção, enquanto no expurgo ele seria literalmente a lei. Que, aliás, já contaria com todos os outros detalhes que você citou, afinal, por ninguém estar seguro durante a noite do expurgo, aquela noite é vivida como uma eternidade pelos personagens, que durante ela naturalmente acabam vivendo fortes emoções, talvez especialmente os que estejam em posição ativa, ou melhor, os que ao invés de fugir e se esconder, estivessem caçando e matando, pois estes seriam os que sentiriam a maior controle sobre o ambiente. Não apenas sobre o ambiente, mas também sobre o que há de aversivo nele para eles. E esse, aliás, é um dos pontos mais interessantes dessa franquia, pois nele o expurgo é justificado pela ideologia de purificar a América através da eliminação daquilo que havia de negativo dentro das pessoas. Porém, na prática, o que é escondido por detrás dessa afirmação e mais tarde revelado ao longo dos primeiros filmes é que o que essa noite evidentemente visa limitar é a classe baixa. Afinal, grande parte dos que saem para expurgar são de classe média ou alta, pois possuem dinheiro para comprar equipamentos para isso, enquanto grande parte dos expurgados são de classe baixa, pois não possuem as mesmas condições econômicas necessárias para adquirir formas de se defender. Logo há também a questão da desumanização pela luta das classes, visto que a franquia dá claros elementos para se assumir que o principal alvo da agressividade liberada pela classe alta é a classe baixa e vice-versa, com a diferença que a primeira possui muito mais meios para tal, o que mais tarde se soma até a luta entre culturas no terceiro filme, onde os russos vão para os Estados Unidos apenas para poder matar americanos de uma forma justificável, detalhes que deixam claro o caráter de crítica social da franquia, bem como a razão para detestar o nome 12 Horas para Sobreviver, visto que ele ignora completamente esse lado dela. Então, qual é o veredito final? O expurgo poderia ocorrer na vida real? Mas é claro que poderia. Afinal, como todas as teorias e experimentos aqui citados afirmam, qualquer pessoa pode se tornar destrutiva, basta apenas que lhe deem condições ideais para isso, como pode ser observado em diversos eventos reais e até de certa forma o ponto dessa franquia e do Coringa no segundo filme da trilogia Nolan. Para quem não assistiu ao filme, ele está falando da cena onde o Coringa coloca um grupo de cidadãos comuns em um barco e um grupo de prisioneiros no outro, bem como uma bomba e um detonador em cada um, deixando claro que o detonador de um ativaria a bomba de outro e vice-versa, e que se após certo tempo ninguém ousaria explodir o outro barco, ele usaria o dele para explodir ambos, assim criando um cenário que preencha todas as condições que repetimos exaustivamente aqui, o que provavelmente teria resultado em alguém usando o detonador. Mas como Nolan queria dar um final mais esperançoso, ninguém fez isso. Esperançoso sim, feliz nem tanto. Afinal, ele de fato acabou quebrando o Harvey Dent utilizando princípios bem semelhantes. Mas agora, para onde andar em círculos, pois como Morgan disse, já batemos muito mais do que necessário nessa tecla, e até por questões de tempo, o ponto é, tanto os comportamentos reprimidos pelos agentes punitivos de nossa sociedade, quanto as condições pelas quais os segundos podem ser enganados ou eliminados para permitir a emissão dos primeiros, fazem de fato parte de nossa realidade, podendo ser observados sob diferentes formas e proporções por todos os lados, de forma que aqui podemos ir até além da franquia que se limitou a apontá-los nas relações entre classes e culturas, e afirmar que eles estão presentes em todos os grupos sociais. Afinal, quando se observa com alguma atenção suas páginas ou encontros, é quase garantido que, independente da vertente política do grupo escolhido, se acabará vendo seus membros tentando atender a todas as já tão mencionadas condições através de suas dinâmicas de grupo, para tentar liberar seus comportamentos reprimidos sem ir de encontro com os agentes punitivos. Porém, tal como observamos no caso dos palhaços sinistros, raramente esses comportamentos se tornam potencialmente letais, justamente por nestas tais condições não estarem direcionadas para permitir esses fins, sendo essa a única e maior diferença do mundo do expurgo para o nosso, o fato de lá essas condições serem especificamente ajustadas legalmente para permitir a expressão plena e direta de todo e qualquer comportamento que seja julgado negativo e reprimido durante o resto do ano. Contexto que cria basicamente uma versão exagerada de fenômenos que já existem em nosso mundo, assim se tornando uma forma de exposição e crítica dessas condições e suas consequências, algo que aliás a franquia declara abertamente várias vezes durante seus filmes,
filmes, entre as quais uma das mais interessantes é a comparação com o Halloween, que por se encaixar no que aqui foi descrito, demonstra claramente esse objetivo de intensificar o que já existe. Dito isso, concluo que se as condições utilizadas no expurgo fossem reproduzidas na vida real, ao que tudo o que aqui foi exposto indica, provavelmente acabaria causando algo muito semelhante, se não igual ao expurgo nela. E se a ideia de que algo relativamente tão simples poderia ser suficiente para gerar um cenário tão sombrio e lhe soa algo absurdo, basta apenas pensar que nos vários experimentos de Milgram, o ajuste de condições ainda mais simples já era o suficiente para levar praticamente todos os participantes a fazerem algo que acreditavam que mataria uma pessoa. Assim, com essa sombria conclusão, nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou, deixe aquele like, comentário de suporte e compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito, por favor, se inscreva para ver mais vídeos como este no futuro, mas se você quiser ver mais vídeos semelhantes agora, você pode clicar em um dos dois Movie Fury acima. Espera, já que falamos tanto do Coringa o vídeo todo, e até por um deles ser sobre ele, não acha que seria uma boa falar quando vamos soltar a parte 2? Digo, nós não vamos deixar ele no vácuo, como você deixou esses outros vídeos. Vamos? E eles não estão exatamente no vácuo, pois estão em processo de desenvolvimento, um longo desenvolvimento, mas eu garanto que vou lançar eles. Assim como agora, quero deixar claro para todos que a parte 2 será lançada em dezembro, quase no Natal, e estou tão confiante disso que vou deixar ela aqui também. Dito isso, se estiver interessado em algo um pouco mais diferente, você pode clicar também no Movie Review ou Series Review que estou deixando abaixo. Agora, se quiser ver mais vídeos meus, clique no link do meio. E como sempre, gostaria de agradecer o DRDM000 por ter colaborado fornecendo seus talentos musicais para o vídeo, e pedir para quem gostou dos resultados e quiser ver mais trabalhos dele, clicar no último link para ir para o canal dele. De qualquer forma, fiquem ligados, pois em breve voltaremos com mais vídeos repletos de psicologia e outros nem tanto.